Tudo bem? Então a gente vai fazer uma apresentação aí do continente europeu, da parte física, né, da Europa, ah, clima, vegetação, hidrografia. Dei um toque no último slide falando sobre a característica demográfica e eu espero que vocês prestem atenção bem na aula, que ela está bem resumidinha para vocês, tá bom? Aproveitem a aula. Beijos! Então aqui eu tenho a localização, né, do continente europeu, né? O legal aí é vocês perceberem que a Europa ela é uma península, né, da Ásia. A Europa ela só é considerada continente pela sua importância histórica, né? Porque a Europa praticamente colonizou o mundo todo, então por isso que ela é considerada um continente, porque em termos físicos ela só é uma península da Ásia, tanto é que a gente chama até de Eurásia, né, que é a junção, né, que eu tenho da Europa com a Ásia. Então, o continente europeu ele é conhecido também como Velho Continente ou Velho Mundo, tá? Ele possui uma área total aí de 10.360.000 quilômetros quadrados. É dividido em 49 países, tá? E alguns países, né, com pequenos territórios, né? A gente pode até colocar aí o Vaticano, o Vaticano é um país dentro do continente europeu, né, que é o menor país do continente. Então a sua localização aqui, a gente vai fazer aqui da seguinte maneira. Vamos pensar pelo meridiano e pela linha do Equador. A linha do Equador traçada em vermelho e o meridiano traçado em amarelo ou laranja. A Europa está localizada no hemisfério norte em relação à linha do Equador, tá? Ah, por ela vai passar o meridiano de Greenwich, né, que divide a Terra em dois hemisférios, né, oriental e ocidental. O continente europeu ele vai possuir suas terras nas duas porções do continente, sendo que a maior parte deles se encontra no hemisfério oriental, tá? Aqui na parte leste. Ok, galera? Bem fácil aí, tá bem visível. Tá? O meridiano de Greenwich ele passa, né, por um observatório real, né, que é em Londres, no Reino Unido, e ele serve para a convenção, né, dos fusos horários, né, e divide a Terra em dois hemisférios, né, o hemisfério ocidental e oriental, ok? Então, quais são as características aí do continente europeu, tá? Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Quais são as vantagens, tá? Você tem o incentivo do turismo, as relações comerciais são mais fáceis, a facilidade de administrar o território, a formação de grupos econômicos. Aí, no caso, o grupo econômico que a gente vai estar falando é a União Europeia, que é o bloco do continente europeu, que é o bloco mais avançado, né, dos estágios dos blocos econômicos, que ele tem uma política única adotada, uma economia única adotada para todos os países membros, uma moeda única adotada para todos os países membros, tá? E a desvantagem, tá? A questão do controle dos imigrantes. Hoje em dia, né, os países que são integrantes do continente da União Europeia, ela tem a livre circulação de pessoas e mercadorias, tá? A questão do contrabando, né, e drogas, uma área reduzida para a agricultura, até pela questão climática, e uma alta concentração populacional, que se concentram mais na parte sul, tá? Por quê? Porque a parte sul é mais quente, sendo que a parte norte do continente é mais fria. Então, o relevo, né? O relevo ele é pouco acidentado, possui em média aí 340 metros, né? Você tem uma predominância aí de planícies, né? Mas também tem formações montanhosas, tá? Você tem aí, devido à questão das movimentações das placas tectônicas, né? Vocês têm o surgimento aí de Alpes, os montes rurais, o Cáucaso e os Alpes escandinavos, tá? E, entre outros, o afundamento do relevo produzindo, né, as depressões, ok?
sul do continente europeu, você tem as instabilidades, né, tectônicas, as instabilidades sísmicas, né, onde que você tem a formação de vulcões, né, aí eu citei dois vulcões aqui, o Etna e o Vesúvio, tá? E aí a Eurásia, por que a gente chama de Eurásia, né? A Europa e a Ásia, eles formam uma única massa de terras emersas, né? E não existindo uma separação nítida, né, nas duas grandes massas de terras, né? Alguns autores, eles vão chamar de Eurásia. Por quê? Porque você tem a junção, né, da Europa e da Ásia, né? Mas essa grande massa de terra tem grandes diferenças culturais, históricas, políticas e econômicas, tá? Então, como eu falei no primeiro slide, na Europa ela só é considerada continente pela sua importância histórica, tá? Porque em termos físicos ela é a península da Ásia, ok? E aqui eu tenho uma imagem, né, do continente europeu de forma noturna, né? Uma vista noturna do continente europeu. Percebam que o continente europeu ele tem uma posição geográfica muito favorável para o escoamento da produção, né, na saída para o oceano, tá? E o clima. Então, a maior parte do continente europeu está entre o trópico de Câncer e o polar ártico, tá? Então, a predominância de climas aí eu tenho de climas temperados. Porém, né, a latitude e a continentalidade são outros fatores para serem determinantes para os tipos climáticos na Europa, tá? E assim também como as correntes marítimas, tá? Ou marinhas. Então, aí do sul para o norte, tá? A gente tem aí climas, né? Como, né? Vamos lá. O polar, né? O polar ele tá mais do sul para o norte não, perdão, galera. É do norte para o sul, tá? Então, na parte norte do continente, você tem um clima polar, com invernos rigorosos, né, verões curtos. O temperado úmido, todos os climas temperados têm a característica de possuir as quatro estações do ano bem definidas, porém o temperado único ele vai sofrer a influência da maritimidade, assim o temperado continental ele sofre a influência da continentalidade, tá? O clima mediterrâneo, que sofre influência do mar Mediterrâneo, tá? Aqui tem no slide tem bem específico, né, as características de cada tipo climático. A hidrografia, né? Você tem rios aí com, com pequenos volumes, pequenas extensões, rios para navegação, rios com potencial elétrico, né? Então a gente vai destacar quatro principais bacias aqui: o Tamísia, o rio Volga, o rio Danúbio e o rio Reno, ok? Os biomas, né? Então a gente vai, de acordo com cada tipo climático, você vai ter a presença de tipos de vegetação, ok? E aí, se a gente for parar para pensar, o bioma que sofre mais agressão do homem, né, é a taiga, ou a floresta de coníferas, como é chamada, ou floresta boreal, pode ser chamada dessas três formas, devido às indústrias madeireiras, tá? Então vamos lá. Então a tundra, ela é um bioma típico, né, do clima polar, que é uma vegetação composta por musgos e líquens, ok? A floresta de coníferas ou taiga, tá? É uma vegetação em transição de um clima polar. É uma vegetação composta por coníferas, né, pinheiros, e a madeira, né, dessas espécies é uma forte fonte, né, econômica para o continente europeu, ok? A floresta temperada, que é uma vegetação composta por carvalhos, bordos, pinheiros, e as árvores são caducifólias, né? Ou seja, são árvores que perdem as folhas no inverno.
e a floresta mediterrânea, né? Que aí você tem uma formação mais arbustiva, né? Com bosques compostos por pinheiros, sobreiros e oliveiras, ok? Os estepes e as pradarias, isso já está bem mais para o sul, né? Que é uma vegetação rasteira, né? Uma vegetação composta por gramíneas, né? Que são, em algumas regiões, são solos fortes, né? E férteis, né? Para a produção de cereais, né? Espero que vocês tenham aprendido, né, algumas questões da Europa, as questões demográficas também, que é uma população extremamente de idosos, né, que você tem a predominância aí, né, de muito idosos, então falta mão de obra, você tem a oferta de emprego, falta mão de obra, que isso gera, né, gastos elevados para a previdência. Então, assim, aproveitem, né, os estudos, tá? E fiquem com Deus.